Olá, querido, boa noite. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para adorar o nosso Deus que é merecedor. Bem, já que falei de adorar a Deus, o tema ou o assunto que vamos falar hoje, extraindo da Bíblia, é sobre a verdadeira adoração. Precisamos de fato, queridos, entender o que é o verdadeiro culto, quem de fato é Deus e como Ele quer ser adorado. Nós vamos engrandecer o nome de Deus por meio das músicas, da oração, mas também queremos refletir na palavra, permitindo que ela transforme a nossa vida e que ela possa, pouco a pouco, aperfeiçoar-nos, para que a gente seja adoradores verdadeiros, que vivam sempre para a glória de Deus. Querido, dedique esse tempo. Se possível, assista tudo. Foque naquilo que Deus tem preparado para você. E eu espero que Deus seja com cada um. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Queridos, vamos orar ao nosso Deus? Amado Pai, fala ao nosso coração nesse tempo, Senhor. Ajuda-nos a entender o que o Senhor tem para nós. E dá-nos, ó Deus, recursos para aplicar e viver e, de alguma forma, Deus, disseminar esse conhecimento com outras pessoas. O Senhor é maravilhoso, Pai, e nós confiamos na Tua palavra. Então eu te peço, Deus, pelo Teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa acolher essa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu havia dito semana anterior, eu não queria passar pela história de Jesus no encontro com a samaritana tão rapidamente quanto é costume. Eu queria dedicar tempo para extrair as verdades daquele texto. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre Jesus oferecendo água viva, ou seja, o Espírito Santo, que satisfaz, renova, transforma e supre necessidades. E nesse tempo que nós temos agora, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3 e nós vamos ler do versículo 19 em diante. E nós vamos ler até o versículo 26.
João capítulo 4, se eu disse 3, me perdoa. João capítulo 4, versículo 19 diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, vamos pensar um pouquinho nesse texto. Jesus estava com sede em um poço. Aparece uma mulher que vem tirar água daquele poço. Uma mulher de vida vulgar, provavelmente isolada da sociedade. Uma mulher que já teve 5 maridos, estava em um 6º relacionamento com um marido que não era dela. Jesus Cristo, ele fez a ela essa revelação. Enquanto Jesus conversava com ela, foi o próprio Jesus quem disse, mulher, você disse bem quando disse que não tem marido, porque já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. A mulher então fica deslumbrada com aquela palavra. Tente imaginar a cena. Até então, aquele homem era apenas um judeu que de viagem estava sedento. Mas no momento em que ele revela para ela uma particularidade da sua vida, sendo um estrangeiro, ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Naquele momento, queridos, quando ela fala Senhor, ela está falando de uma forma respeitosa, mas ela se vê diante de um homem especial e diferente. Alguém que não é comum, porque ele, não morando naquela região, não sendo do círculo de vivência dela, ele sabia da história do passado e dos dilemas que ela vivia. Um profeta é alguém que é usado pelo Deus soberano e poderoso. É alguém que fala na autoridade do Deus Criador. E quando Jesus manifesta ali esse conhecimento, ela logo entende que ele era um profeta. E aproveitando então a ocasião, ela diz, opa, bem, ela deve ter pensado, né? Já que tem um profeta diante de mim, vou aproveitar a situação. Vou fazer-lhe uma pergunta, que é uma pergunta extremamente debatida naqueles dias. Ela diz, bem, os nossos pais, eles adoravam nesse monte. Queridos, Samaria, eles estavam próximos ou no Monte Gerizim. Então ela diz, nossos antepassados adoravam aqui no Monte Gerizim. Havia um templo naquele local, anos depois, ou séculos antes dela, mais ou menos 200 anos antes da Samaritana, o templo foi destruído por João Hircano, mas havia um templo no Monte Gerizim. Provavelmente não havia mais, mas era o local que os samaritanos costumavam ter como local de culto. Ela diz, os nossos antepassados adoravam aqui, mas o seu povo judeu diz que é em Jerusalém. Queridos, olha como ela levanta uma questão que era uma questão sensível. Povos diferentes, povos separados por rejeição, ódio, por uma antipatia, muito caracterizada pela rejeição do judeu em relação ao samaritano. O samaritano tinha seu lugar de culto, o judeu tinha seu lugar de culto. E a mulher, diante então de um homem sedento, que ela compreendeu ser mais que um homem sedento, ela faz esse comentário. Sabe, irmãos, provavelmente essa questão fazia diferença para aquela mulher. Ela era uma mulher comum até certo ponto, mas ela se importava com isso.
Isso demonstra que ela tinha uma relação de temor com relação a Deus e que ela sim compreendia que ele precisava ser adorado. E que ele não... Usei uma expressão ruim, queridos. Deus não precisa ser adorado, mas ele é merecedor da adoração. Ela então entende que o Deus Criador, ele é digno de adoração. Mas a grande questão é sobre o lugar. Uma mulher de vida vulgar, uma mulher rejeitada, uma mulher com necessidades evidentes, uma mulher que de fato precisava de ajuda, ela tinha interesse, ela se importava com esse assunto. E sabe de uma coisa? Aquela mulher então levanta essa questão e Jesus Cristo dá para ela uma resposta muito curiosa. Jesus diz para ela: mulher, dos judeus vem a salvação. Jesus não usou essas palavras, mas ela diz: vocês adoram e têm uma expressão de fé baseada em algo que vocês não conhecem, mas os judeus têm conhecimento. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, irmãos? É que, de fato, o povo judeu era um povo privilegiado, o povo escolhido. Você pode ver em Romanos capítulo 9, versículo 1 a 5, que ali o texto diz que o povo judeu, a nação israelita, recebeu a lei, as promessas, as bênçãos, deles são os patriarcas, do povo judeu veio Cristo, ou seja, Deus escolheu aquele povo para realizar, através dele, a obra de salvação pela vinda de Jesus. Jesus poderia ter nascido de outros povos, mas Deus, em sua soberania, escolheu aquele povo. O povo, então, era privilegiado, porque eles receberam revelações e tiveram profetas como nenhum outro povo teve. E Deus também não apenas escolheu os judeus, mas Deus escolheu Jerusalém, uma cidade daquela região, como o lugar da adoração. No Monte Moriá, numa região que ficou chamada de Monte Sião, ali, no mesmo lugar onde Abraão foi para sacrificar Isaque. Naquele exato local, o templo foi erguido. E aquele foi o local escolhido por Deus. Se você tiver curiosidade de ler Deuteronômio capítulo 12, versículos 1 a 14, você verá que Deus diz que ele definiria um lugar para ser o centro da adoração. E as pessoas deveriam se importar e ir até lá, porque aquele era o lugar que ele teria escolhido. E de fato, queridos, Deus escolheu Jerusalém. Então, quando Jesus fala com a mulher, ele fala com ela de maneira muito incisiva quando diz: vocês adoram o que não conhecem, nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o meu povo, Jesus diz, ele foi privilegiado, ele foi portador da mensagem, ele foi quem recebeu os patriarcas, a lei de Deus. E, de fato, o povo judeu tem uma série de benefícios que os samaritanos de fato não têm. Não significa superioridade, queridos. Não significa que Jesus estava diminuindo os samaritanos e enaltecendo os judeus. Não era isso. Mas Jesus apenas falou de algo inegável, de algo bastante evidente. Então veja, Cristo deixa isso claro. Mas no versículo anterior e no versículo seguinte, Jesus Cristo, ele faz uma afirmação que ela é, queridos, assim, maravilhosa quando ele diz: mulher, você pode crer em mim, que vem a hora, quando nem nesse monte, ou seja, nem no Monte Gerizim, nem lá no Monte Moriá, no Monte Sião, adorareis a Deus Pai. No versículo 23 ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que ele procura. Sabe o que Jesus está dizendo para a mulher? Ele fala: mulher, sabe de uma coisa? No fim das contas, não importa Samaria, não importa Jerusalém, porque chegou o momento em que o Deus Pai, ele pode ser cultuado em qualquer lugar, em qualquer tempo,
por qualquer povo que o tema e por qualquer pessoa que faça do modo como ele espera. Sabe, irmãos, o debate de Samaria e Jerusalém perde a relevância com o que Jesus diz. Porque ele fala, não, você não tem então que fazer uma viagem todo dia para ir a Jerusalém, ou os judeus têm que vir aqui em Samaria, porque nós vamos decidir qual é o lugar. Não. Jesus fala, mulher, em qualquer lugar, em qualquer povo, em qualquer época, as pessoas podem adorar a Deus. E sabe, Jesus diz que Deus é espírito. Ou seja, irmãos, ele não é posse ou propriedade de um monte, de um templo ou de um objeto qualquer. Deus não pode ser contido. Ele não é matéria. Ele não é um ornamento preso a um prédio, um templo dedicado a ele, não. Deus é espírito, querido, e se Deus é espírito, significa que ele preenche toda a terra. Porque a palavra de Deus diz, pela boca do Davi, do rei Davi, no Salmo 139, quando diz, ele fala, para onde eu vou me ausentar do Senhor? Se eu vou para o mar, o Senhor está lá. Se eu vou no abismo, se eu subo na montanha, o Senhor está em todo lugar. Irmãos, Deus é espírito, não tem como ausentar-se ou fugir da face de Deus. E quando Cristo fala que Deus é espírito, ele está dizendo, mulher, Deus não está armazenado, aprisionado em Jerusalém. Ele está em todo lugar. E sabe, quando Jesus fala isso, que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores vão adorá-lo em espírito e em verdade, Jesus está mostrando, queridos, que esse Deus que não está contido em um lugar, ele não deve ser adorado por meio de rituais vazios, como uma cerimônia, como um passo a passo, um procedimento. Agora fazemos isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, e há um ritual então. Não. Quando Jesus fala isso, ele diz que se Deus é espírito e se a adoração deve ser verdadeira, é como se Jesus estivesse dizendo, a adoração, ela é integral. A adoração não é só naquele dia ou naquela hora que você decidiu ir no templo, onde o Deus Todo-Poderoso está ali te esperando, e quando você chega naquele lugar, você então adora Ele, e quando volta para casa, vida que segue. Não. Jesus fala, a adoração em espírito e em verdade é uma adoração que compreende que Deus, ele é espírito, está em todo lugar. O homem então deve viver uma vida de adoração integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um erro, queridos. É um erro que ainda hoje se comete. As pessoas têm duas vidas distintas. A vida religiosa na igreja, no meio do povo de Deus, e a vida secular, a vida comum, a vida do dia a dia. Muitos dos cristãos realmente assumem uma nova personalidade no dia em que vão ao templo, porque vão lá encontrar com Deus. Mas no dia a dia não vivem uma vida de adoração, não vivem como verdadeiros adoradores que entendem que Deus é espírito e que a adoração verdadeira é uma adoração integral todos os dias, o tempo todo, em tudo que fazemos, em qualquer lugar que pisamos. Jesus Cristo, ele diz que o Deus Todo-Poderoso, ele quer ser adorado em espírito e em verdade, ou seja, com a entrega do nosso ser, com todo o coração, espírito, alma, forças. Quando o homem entrega a si mesmo como uma forma de adoração a Deus. Irmãos, eu entendo que há muito debate e há muitas opiniões sobre o que vem a ser isso. Mas eu entendo que quando Cristo fala
que Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus fala aquilo para a samaritana, ela estava pensando qual o lugar certo. Cristo quer dizer, mulher, não pense em lugar, porque Deus está em todo lugar. E você pode adorá-lo aqui, você pode adorá-lo lá, desde que você faça isso, entendendo que Ele quer todo o seu ser, uma adoração verdadeira, que não é apenas um ritual vazio, uma obrigação, mas algo que vem da alma, do coração, uma entrega total do seu ser. Abraão, irmãos, adoração, bem, nós aprendemos com Abraão que é adoração. Um homem que viveu andando com Deus, vivendo pela fé e servindo a Ele o tempo todo. Ele nos mostra como é andar com Deus pela fé, em uma vida de adoração, uma vida de temor e uma vida de submissão. Quando nós olhamos para personagens bíblicos, nós vemos que muitos deles compreenderam isso. Pensa em Jacó, por exemplo, quando foge da casa do pai dele porque Esaú queria matá-lo. Ele vai passando de cidade em cidade e ele passa em lugares específicos. E ali ele adora a Deus, reconhece que Deus está ali. Ali ele edifica um altar como uma espécie de marco, como uma espécie de lembrete da interação que teve com Deus poderoso naquele local. Pessoas, irmãos, que estavam vivendo com essa perspectiva. A adoração, ela não tem a ver com um lugar e com um ritual. Eu posso ouvir Cristo dizendo, você, samaritana, pode adorá-lo aqui, se fizer de todo o coração, e na plenitude do Espírito do próprio Deus, que habita todo aquele que crê. Irmãos, a presença do Espírito Santo na adoração, ela é fundamental. O Espírito do próprio Deus, ele passa a habitar aquele que crê em Cristo e que se entrega a Cristo. Ou seja, o Espírito do próprio Deus, dentro do homem, faz com que o homem possa, de fato, chegar até a presença de Deus com intimidade. A palavra de Deus diz que o Espírito intercede, ele participa disso. E quanto mais nós somos cheios do Espírito, irmãos, o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, ele transforma quem somos, o nosso espírito, a nossa alma. Você pode dar o nome que der, mas ele nos muda. E Cristo tinha falado isso com a samaritana pouco tempo antes. Lembra? Cristo disse a ela que ela poderia receber água viva, que sacia a sede e produz vida eterna. Jesus Cristo havia dito para ela isso, e quando nós avançamos em João, nós vemos que Cristo fala, aquele que tem sede, venha e beba de graça e receba de mim a água viva. E o próprio texto explica que é o Espírito Santo que habita quem crê. Imagine então o que Cristo está dizendo para a samaritana, mulher, você pode receber o Espírito do próprio Deus, ser cheia, satisfeita, ter a vida renovada. Você pode adorá-lo em qualquer lugar. Quando você adora de todo o coração. E quando você experimentar a plenitude do Espírito Santo, você vai entender o que é ser uma verdadeira adoradora. Sabe? Quando Cristo fala isso para ela, aquela mulher então, ela faz um comentário que é interessante. Ela diz a seguinte palavra: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Irmãos, aquela mulher provavelmente estava maravilhada. Provavelmente, ela ouvindo tudo aquilo, ela viu um judeu sedento. Quando ele fala da vida dela, ela entende que ele é um profeta. E agora, diante de tudo que ele fala, ela diz, eu sei que o ungido de Deus virá. Irmãos, a palavra
Messias significa ungido no hebraico, e a palavra Cristo significa ungido no grego. Ou seja, aquele que Deus ungiu, aquele que Deus envia e usa para salvar os homens. Ela diz: eu sei que quando o Cristo vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Sabe de uma coisa? Aquela mulher então diz: eu sei que Deus enviará alguém que vai nos ensinar tudo o que precisamos saber. Ele vai falar com a gente, com as pessoas, tudo o que nós precisamos saber a respeito do Pai, como viver, o que fazer. Irmãos, aquela mulher simples, aquela mulher rejeitada da sociedade, confusa, vazia, desorientada, com má fama talvez. Ela estava preocupada com a adoração, mas ela também sabia que Deus enviaria alguém que traria revelação e que traria conhecimento pleno às pessoas, inclusive a ela. E quando ela faz esse comentário, aquele judeu sedento, que ela reconheceu como sendo um profeta, ele diz: eu sou o Cristo. Exatamente eu que estou falando contigo nesse exato momento. Quando ela ouve essa palavra, ela vai correndo para a cidade, ela fala com outros da sua cidade, eles voltam e eles têm a mesma conclusão que ela. Ele é de fato o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe, irmãos, eu acho essa passagem muito preciosa e importante para o nosso conhecimento. Quando eu vejo o relacionamento de Jesus com essa mulher, nós observamos que de fato ele estava quebrando padrões da sua cultura. Porque ele estava em Samaria, falando com uma samaritana, que de alguma forma não era uma mulher tão acolhida na comunidade que vivia, pelo estilo de vida, vamos dizer, promíscuo que vivia. Uma mulher que se relacionava, tanto demonstrando um vazio. Mas Jesus Cristo, ele vai mostrando para ela que ele podia saciar, preencher aquele vazio do coração. Aquela mulher então reconhece que ele é profeta, porque ele fala coisas que só o poder de Deus o habilitaria para fazer. Mas quando Cristo começa a ensinar a ela sobre o que Deus espera com adoração, ela fica admirada. O judeu sedento, que ela viu sendo um profeta, ela conclui descobrindo que ele é o Cristo, exatamente aquele que viria para anunciar todas as coisas e para salvá-los, redimi-los. E era exatamente isso que ele estava fazendo naquele exato momento. Ele estava anunciando quem é Deus. Ele é Espírito. E que ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E que os adoradores que ele procura são de fato esses que se entregam em uma adoração integral de todo o coração. E queridos, olha como essa passagem, ela de fato traz para nós alguns princípios. Eu quero te dizer uma coisa. É necessário sermos verdadeiros adoradores. Queridos, existe muita confusão sobre o que é adoração. E há muita incoerência, porque pensa, a maioria das pessoas estão vivendo vidas desregradas, vidas desconectadas de Deus de qualquer forma. Mas elas dedicam um tempo, um período, para ir ao templo, chamado igreja, e ali então, quando elas ouvem a música, especialmente o tipo de música que envolve, que estimula os sentidos e o corpo, a pessoa entra num estado de adoração, e ela então começa a adorar. Ela ouve a palavra e vai embora, e aquilo fica para trás. Então, a adoração tem sido associada com música. Ou há momentos de êxtase emocional quando algo acontece. Mas, irmãos, a verdadeira adoração é uma adoração da vida, na vida e pela vida.
Algo de tempo integral, quando a pessoa vive como um adorador de Deus o tempo todo, no Monte Gerizim, no Monte Moriá, na cidade de Lafayette, de Belo Horizonte, onde quer que seja. De fato, Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Ele não é patrimônio de um prédio. Sabe, você precisa compreender que a adoração é de tempo integral. O verdadeiro adorador não é aquele que vai para adorá-lo, é aquele que vive em adoração. Já pensou que isso é diferente? Não é, hoje vou adorar a Deus. Não. Alguém que vive em adoração, porque contempla Deus, vê as virtudes de Deus e, consequentemente, vive declarando a dignidade e a grandeza de Deus. Essa é a primeira lição. Segunda lição, querido. A samaritana disse que quando Jesus viesse, ele anunciaria todas as coisas. Ou seja, ele traria para as pessoas conhecimento. E sabe, tudo que nós precisamos, Cristo é para nós. Irmãos, Cristo é tudo o que precisamos. Ele é a porta que nos conecta com Deus. Ele é o caminho que nos liga, que nos conecta com Deus. Ele é a água, Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é o bom pastor. Ele é quem trouxe para nós o conhecimento, irmãos. Eu me lembro quando falo disso, quando no capítulo 6, Jesus prega um sermão duro, as multidões que o seguiam não gostam e vão embora. E Jesus Cristo, ele fala uma palavra muito curiosa, quando ele diz no versículo 63, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Sabe o que Cristo está dizendo? Olha, eu vim aqui para trazer para vocês a minha palavra. Uma palavra que dá vida, ela não é uma palavra morta. Ela não é uma palavra sem efeito. Ela alcança o espírito, transforma e vivifica. E sabe de uma coisa, irmãos? Cristo trouxe essa palavra. Uma palavra vivificante, transformadora. E o próprio Pedro disse no versículo 68, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Cristo veio para nos dizer tudo o que precisamos saber. Se você tem perguntas, procure a instrução de Cristo. Leia a palavra, veja o que Cristo ensinou. Acolha no seu coração as palavras dele, porque elas são espírito e vida, elas são atuantes e transformadoras. As pessoas estão procurando respostas dentro da igreja, em pessoas, coisas e métodos e sistemas, e têm se esquecido de Cristo. Ele é aquele que Deus ungiu e enviou para nos anunciar todas as coisas. Então, queridos, diante dessa palavra que Deus tem trazido para nós, a gente aprende muito com o que Cristo disse para aquela mulher e aprendemos também com o que ela própria disse. Precisamos viver uma vida de adoração. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um erro achar que vou para adorar, porque a adoração em espírito e em verdade, do verdadeiro adorador, é aquele que vive uma vida de adoração. E de fato, queridos, nós temos na pessoa de Jesus, aquele judeu que chegou sedento na fonte, que foi reconhecido por ela como profeta, quando fez a declaração da vida e do passado dela, e que disse, eu sou o Cristo, eu que falo contigo, irmãos. Ele é tudo o que nós precisamos. Bem, eu não estou dizendo que nós não precisamos de pessoas ou coisas ou recursos da vida. Eu estou querendo dizer que em matéria de conhecimento de Deus, em se tratando de Salvador, precisamos de Cristo. Irmãos, Ele é a pessoa que
ungida por Deus, escolhida, tendo recebido a missão, veio para salvar e anunciar todas as coisas. Ele tem as palavras de vida eterna, uma palavra que é espírito e vida, atuante, impactante, transformadora. E de fato, irmãos, nós precisamos acolher essa palavra com a certeza de que temos diante de nós aquele que deve ser acolhido como nosso Senhor e Cristo, porque precisamos dele. E assim, receberemos o Espírito Santo, porque quando cremos em Cristo, recebemos o Espírito Santo. E assim, com o auxílio e a plenitude, o agir, o renovo do Espírito dentro de nós, certamente compreenderemos o que é viver uma vida de adoração. Sabe, irmãos, o nosso espírito, quem nós somos de verdade, precisa estar totalmente em sintonia, em entrega total e irrestrita a Deus. Vivendo todos os dias, por onde passarmos, como pessoas que reconhecem Deus, a sua grandeza e dignidade, e assim, dedicando tudo a adorá-lo. Eu quero te convidar a pensar sobre isso e a levar esses princípios para a sua vida. Será que de fato nós somos os verdadeiros adoradores? Será que nós somos aqueles que entendem ser Cristo, aquele que viria para nos anunciar tudo o que é necessário? Talvez precisamos decidir viver como adoradores de tempo integral e buscar em Cristo as respostas para tudo que precisamos. Vamos orar. Pai, eu agradeço por essa palavra e por esse tempo. Leva-nos, ó Deus, para mais perto de Ti, de uma forma, Pai, que possamos viver com integridade na Tua presença. Deus, ajuda-nos a compreender o que é adoração e o que é viver uma vida adorando o Senhor que é Espírito, dedicando a Ti uma adoração verdadeira. O Senhor sabe, Pai, que muitas vezes nós confundimos, porque nós associamos o Senhor, Pai, a um Deus que está em um local e que existem locais pelos quais passamos que nós estamos ausentes da Tua presença. Deus, corrija esse pensamento de nós, Pai. Ajuda-nos a entender que em qualquer lugar que estivermos, ali o Senhor está e ali o Senhor é digno de adoração. Ajuda-nos também, ó Pai, a termos a mesma compreensão daquela mulher samaritana, de que o Cristo anunciaria tudo o que é preciso. Deus, ajuda-nos a dedicar a Jesus Cristo a nossa fé e confiança, e que possamos acolher as palavras dele, que são as palavras do Senhor, palavra de vida eterna, palavra vivificante e transformadora. Deus, leva essa palavra ao coração de cada pessoa que está ouvindo. E por favor, Deus, forma-nos como uma comunidade que vive em adoração, porque queremos ser verdadeiros adoradores. Tudo, Pai, para a Tua glória e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar.
não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Meu coração fica muito agradecido de ter esse tempo, essa oportunidade contigo. Eu sei que todos têm realmente tarefas, rotina, vida tarefada, às vezes têm passado por lutas e desafios, mas o tempo dedicado a Deus, ele coopera muito para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, eu quero te encorajar. Medita nessa palavra. Confia que Cristo veio para anunciar tudo. E Ele não nos deixa sem resposta, consolo e solução. Mas eu quero te encorajar a viver como um adorador. Você que quer ser um verdadeiro adorador, adore a Deus em todo lugar, em todo tempo. Viva como alguém que está diante do Deus que, sendo Espírito, está em toda parte. Adore, reconheça a dignidade, reconheça quem Ele é. E eu creio que isso vai encher seu coração de alegria, de esperança. Quanto mais interagimos com Deus, tanto mais esse tão bom e precioso Deus, Ele nos fortalece para a nossa jornada da vida. Espero que Deus possa abençoá-lo e que dos céus Deus derrame paz e que Deus possa fazer de nós verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe.